Deus não é todo-poderoso? Sim ou não? Sim. Então por que ele permitiu o mal existir? Se ele poderia impedir. Não confunda Deus ser todo-poderoso com a ideia errônea de Deus poder fazer qualquer coisa indistintamente. Eu vou explicar o que eu quero dizer para você. Preste atenção. Está prestando atenção? Se Deus pudesse criar a terceira margem de um rio, ele não seria todo-poderoso. Ele seria ilógico. Se Deus pudesse pecar, ele não seria todo-poderoso. Ele seria irrazoável. Se Deus pudesse mentir, ele não seria todo-poderoso. Ele seria cruel. Se Deus pudesse existir e não existir ao mesmo tempo, ele não seria todo-poderoso. Ele seria sem sentido. Então, quando a teologia diz que Deus é todo-poderoso, ele é todo-poderoso porque ele é capaz de fazer qualquer coisa dentro do seu caráter. E Deus não duela com o seu caráter. Então, mesmo sendo todo amor, para criar um mundo livre, tinha que existir a possibilidade do mal. Lembra que eu falei que na metafísica as coisas podem existir em ato e potência? E que eu falei também que há pseudo-existências, que o mal, na verdade, é apenas a negação do bem? O que é o ato e a potência? Bom, os meus filhos e netos existem em potência, porque eu posso ser pai. Mas como eu ainda não sou pai, eles são apenas uma possibilidade. Mas o dia que eu me tornar pai, o meu filho deixará de ser uma possibilidade e se tornará um ato. Enquanto o mal era apenas uma possibilidade, ele não tinha como ser destruído. Assim como o meu filho não pode ser destruído. Nada pode acontecer ao meu filho. Ele não existe. Ele é apenas uma possibilidade. Agora, o dia que ele existir, aí muita coisa pode acontecer com ele. Enquanto Adão e Eva tinham apenas o livre-arbítrio, o mal era uma possibilidade. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto proibido, o mal deixou de ser a potência para se tornar um ato. E que ato é esse? A ausência do bem. Eles experimentaram o que é a dor. Eles e todos nós. E Deus sofreu muito com isso. E você pode perguntar, Rodrigo, mas onde está o amor de Deus se ele permitiu que o mal existisse mesmo sabendo que aquilo ia acontecer? Quem pagou o maior preço? Foi Deus. E você pode falar, Rodrigo, peraí, mas tem uma coisa que não está fazendo sentido na minha cabeça. Peraí, para um pouquinho. Se Deus sabia que o Lúcifer ia preparar toda aquela bagunça no céu, se Deus sabia que Adão ia pecar, e Deus sabia desde antemão, por que Deus criou Adão? Por que não criou outro? Por que Deus não criou um outro que não pecasse? Se Deus sabia que Hitler ia matar 6 milhões de judeus, por que Deus deixou Hitler nascer? Por que Deus não deixou que outra criança nascesse? Que outro espermatozoide fecundasse o óvulo da mãe dele para nascer outro e não aquele? Por que Deus deixou, mesmo sabendo? Eu vou explicar a você por quê. Vou dar um exemplo e você vai entender. Eu dou aula há muitos anos aqui na faculdade. Imagine que eu diga para os alunos assim, todos vocês têm o livre-arbítrio de escolherem se eu sou um bom professor ou um mau professor. Vocês vão me dar uma nota, 0 ou 10. E prometo a vocês que eu vou levar todas as notas que vocês atribuírem a mim ao conhecimento da reitoria. E eu passo as folhas em branco para que cada aluno tenha o direito de escolher se eu sou um professor 0 ou um professor nota 10. E eu fico imaginando os comentários da sala. Poxa, o Rodrigo se garante mesmo, né? Ele vai levar para a reitoria o que nós pensamos a respeito dele? Poxa, estou admirado. O outro falou assim, não, mas eu gosto dele, eu vou dar nota 10 para ele. O outro, eu não gosto não, ele me chamou a atenção aquele dia, porque eu cheguei atrasado, eu vou dar um 0 para ele também. Eu quero ver agora, o reitor vai saber que alguns de nós não aceitamos que damos 0 para ele. Aí cada um atribui a sua nota, eu recolho as notas, agradeço e saio de aula a caminho da reitoria. Está acompanhando o raciocínio? Só que antes de chegar à reitoria, eu paro na minha casa e eu começo a separar as folhas. O João me deu 10, que bom. A Maria também me deu 10, que bom. O Joaquim me deu 10, que bom. O Fábio me deu 0, não gostei. O Jonas me deu 0, não gostei.
O Antônio me deu 0, não gostei. Finalmente, pelo menos aqui a Mariângela me deu 10. Mas isso aqui deu 0. Eu separo 2 pilhas. A pilha dos que me deram 10 e a pilha dos que me deram 0. Aí sabe o que eu faço? Eu pego aquelas notas 0, jogo no incinerador e levo para a reitoria apenas as notas 10. E o reitor fica feliz, achando que 100% dos alunos me aprovam e me dão nota máxima. Mas será que eu estaria sendo honesto se eu fizesse isso? É claro que não. Eu estaria brincando com os dados, eu estaria violando as regras, eu estaria passando uma imagem falsa, eu estaria dando a impressão que todo mundo me deu 10 quando isso não é verdade. Eu seria uma pessoa imoral, uma pessoa desonesta. Concorda comigo? Agora raciocine com base nessa ilustração que eu te dei. Se Deus só permitisse vir à existência aqueles que não fossem negar a sua graça, se Deus só permitisse vir à existência aqueles que não fossem recusar a sua pessoa, Deus estaria brincando com os dados. Ele estaria anulando as notas 0 e trazendo à existência apenas as notas 10 e mentindo para todo o universo que todos nós temos livre-arbítrio, quando na verdade ele só deixaria nascer quem não fosse rejeitá-lo. Mas como eu disse anteriormente, Deus não duela com o seu pensamento, Deus não duela com o seu caráter. Aí você pergunta, tudo bem, Rodrigo, na ilustração está certo, mas na prática, o fato de Deus deixar as notas 0 virem à existência trouxeram as tragédias da história. Aí eu pergunto de volta, quem pagou o maior preço? Não foi eu, nem você, nem o próprio diabo. Sabe quem pagou o maior preço? Foi Jesus. A morte dele na cruz do Calvário foi a morte no lugar do pecador. Ele enfrentou a ira de Deus. E não somente isso. Quando Cristo vai para a eternidade, Jesus leva consigo toda a sequela do mal. Como assim, Rodrigo? Em Apocalipse capítulo 5, João vê o Cordeiro de Deus sentado num trono. E ele vê essa imagem aí. Só que chama a atenção de João, até essa imagem está com um erro, porque ela mostra uma mancha de sangue perto da patinha, da perninha do cordeiro. Mas no Apocalipse dá a entender que o cordeiro estava com o pescoço cortado. Ele estava vivo, mas com o pescoço degolado. Mas por que João vê o Cordeiro de Deus no céu ainda com a marca da degola? É porque Cristo vai levar para a eternidade a marca da crucifixão e o nosso corpo humano. Como assim, Rodrigo? Vou mostrar na Bíblia para você. Uma das perguntas que Jó fez para Deus é: porventura tu tens olhos de carne e enxergas como os mortais? E depois que ele viu o conflito entre Deus e aqueles 2 monstros, ele falou: agora os meus olhos veem a ti. Ou seja, Jó, eu posso sofrer a dor que você sofreu. Eu também sofro, apesar de ser onipotente. Filipenses capítulo 2, 5 a 11, diz o seguinte, eu vou ler esse texto para vocês. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devesse ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.